Olá, seja bem-vindo ao canal Lições da Graça. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Hoje nossa lição é para ensiná-lo que você é livre. Você pode vencer o pecado. Nenhum filho de Deus precisa viver como escravo de vícios e pecados. Você já foi liberto. O Evangelho é completamente a respeito da bondade de Deus. Precisamos receber luz do Espírito para entender o quanto somos amados pelo Pai. Quando entendemos esse amor, a libertação começa a se manifestar. Na carne, o homem não pensa coisas boas a respeito de Deus. Quando ouve sobre a graça, ele se pergunta: será que Deus pode ser assim tão bom? A graça não leva ao pecado, mas a lei, sim. Na verdade, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Precisamos, então, ter clareza em nossa mente de que Deus é bom e Ele não está nos privando de nada bom. Quando Ele coloca o sexo apenas dentro do casamento, está fazendo algo para nos abençoar. Em nosso tempo, o pecado sexual é sempre o mais problemático. No mundo, somos levados a pensar que o sexo fora do casamento é algo normal. Entretanto, quando nascemos de novo, sentimos dentro de nós que isso está errado. Gostaria de usar o pecado sexual como símbolo de todos os outros pecados. Não pense que Deus seja contra o sexo. Deus criou o sexo e, na verdade, o primeiro mandamento que ele deu ao homem foi para fazer sexo. Ele disse a Adão que crescesse e se multiplicasse. Tudo aquilo que nós limitamos se torna poderoso, mas aquilo que liberamos se dissipa e se perde. Deus criou o sexo para ser limitado no casamento, entre marido e mulher. Isso faz com que ele seja explosivo e gratificante. Mas o diabo tirou o sexo para fora do casamento, e isso faz com que a sua energia se dissipe e o homem não consiga nenhuma satisfação permanente. Os pecados não são iguais. Jesus disse a Pilatos que aqueles que o haviam entregado a ele tinham um pecado ainda maior. João 19:11. E o pecado sexual é completamente diferente de todos os outros. Paulo diz que todo pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual atinge o corpo. Em 1 Coríntios 6,18 ele diz: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Alguns dizem que o crente que cai em pecado sexual se enche de demônios, mas Paulo não diz isso. Antes, ele afirma categoricamente que o crente continua sendo templo do Espírito Santo. Não deixa de ser. E isso é o que torna o pecado sexual ainda mais grave. Como funciona o ciclo do pecado? O grande problema do pecado sexual é a sua repetição. Ele se torna um ciclo que, se não for quebrado, vai continuar se repetindo. É preciso dizer não em algum ponto. Primeira etapa do ciclo: tentação. A respeito da tentação, precisamos esclarecer, antes de tudo, que ser tentado não é pecado. Infelizmente, muitos se deixam levar para o pecado, porque são convencidos de que, quando sentem a tentação, então já pecaram diante de Deus. Mas isso é um engano. Tentação é diferente de intenção. Muitos homens olham para mulheres, mas há aqueles que olham com intenção impura. Mateus 5:28. A segunda coisa é que a ordem bíblica é para que fujamos do pecado. Não tente resistir à tentação, simplesmente fuja dela. Fuja daquilo que dá ocasião ao pecado. Paulo diz, em 1 Coríntios 6,18, que devemos fugir da impureza. Devemos fazer como José diante da esposa de Potifar. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. O momento da tentação é o melhor momento para dizermos não ao pecado, e fazemos isso simplesmente fugindo. Segunda etapa do ciclo do pecado: confiança na carne. Todavia, em vez de fugir,
Alguns tolamente acreditam que podem lidar com o pecado na sua força. Isso é chamado de confiança na carne, justiça própria. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Provérbios 16, 18. Se queremos ter vitória, precisamos ser humildes diante de Deus. O que é a confiança na carne? É quando pensamos que podemos lidar com aquela situação. Outros podem beijar uma moça e cair, mas eu posso lidar com isso. Outros podem assistir a certos filmes e cair, mas eu posso lidar com isso. Outros podem conversar certos assuntos e cair no pecado, mas eu posso lidar com isso. Precisamos entender que a corte não é um tipo de legalismo. Não estamos estabelecendo uma lei de como você pode se tornar mais santo ou como ser aceito diante de Deus. Nada disso. A corte é apenas a atitude de jovens que são humildes e reconhecem que não podem confiar na carne. Eles sabem que não podem lidar com isso. Por esse motivo, querem fugir de tudo o que dá ocasião à carne. Eles sabem que não podem lidar com isso. Por esse motivo, querem fugir de tudo o que dá ocasião à carne. Terceira etapa do ciclo: queda. Quando confiamos na carne, inevitavelmente cairemos no pecado. Tenha cuidado com o pecado, pois ele sempre tem consequências. Mesmo que tenhamos sido libertos da maldição da colheita do pecado, ainda estamos sujeitos às suas consequências. Colossenses 3:25 diz: Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Há uma advertência muito séria do apóstolo Paulo para aqueles que defraudam seu irmão na questão sexual. Ele diz que Deus é o vingador. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 6 diz: Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Quem disse isso foi o apóstolo da graça. Ele não está dizendo que aquele que cai no pecado sofrerá a ira de Deus. Ele diz apenas que Deus nunca é neutro. Se 2 filhos chegam diante dele com uma contenda, ele julgará a causa. Ele jamais fica neutro. E se alguém defraudar a seu irmão nessa questão sexual, sofrerá a disciplina do pai. Se alguém possuir a mulher do irmão, ou se alguém aproveitar de uma irmã com palavras e lisonjas, com o fim de seduzi-la, o Senhor será o vingador. Nunca trate o pecado de forma displicente, muito menos o pecado sexual, pois quem comete pecado sexual peca contra o próprio corpo. Quarta e última etapa do ciclo do pecado: culpa. A não ser que você não tenha nascido de novo, inevitavelmente sentirá culpa após a queda. O diabo está presente em todo o processo. Ele é o tentador e depois se torna o acusador. Mas, se você não conseguiu dizer não em nenhum outro momento, então diga agora. Muitos, equivocadamente, pensam que, quanto mais condenação sentirem, mais força terão para vencer o pecado da próxima vez. Isso, porém, não é verdade. A condenação torna o pecado mais forte ainda. Por que isso acontece? Para compreendermos isso, precisamos entender como a lei atua em nós, fortalecendo o pecado. Paulo diz que a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios 15:56. Quanto mais vivermos na lei, mais o pecado se manifestará em nossa carne. Mas como saber se estamos na lei? Pode parecer estranho, mas o Senhor Jesus disse que quem nos acusa é Moisés. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. João 5:45. Evidentemente, Moisés é apenas um símbolo da lei. Isso significa que quem nos acusa é a lei. Na verdade, o diabo é o acusador, mas agora ficamos sabendo que ele usa a lei para nos condenar. Quando aceitamos condenação, nós nos colocamos debaixo da lei, e quando estamos debaixo da lei, o pecado torna-se mais forte em nós.
Esta é a lógica da palavra de Deus. Se a consequência da lei é sempre condenação, isso significa que o sentimento de condenação e acusação é que dá força ao pecado. Poderíamos dizer, em outras palavras, que a força do pecado é a condenação. Sempre que você ler sobre a lei no Novo Testamento, você deve pensar em condenação. A lei traz o conhecimento do pecado, e com o conhecimento, a condenação. Ser liberto da lei é ser livre de toda condenação. Em 2 Coríntios 3:9, Paulo chama a lei de ministério da condenação em oposição ao Evangelho, que é chamado de ministério da justiça. O ministério da condenação sempre produz morte, mas a justiça de Cristo traz vida. Quando alguém realmente tem a revelação de que não está mais debaixo de condenação, essa pessoa vence o pecado. Em João 8, o Senhor disse à mulher: "Pega em adultério. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais." A mulher só poderia cumprir a ordem de não pecar mais porque havia recebido o dom da não condenação. Quem se sente debaixo de condenação está condenado a repetir o pecado sempre. Estar debaixo da lei é o mesmo que estar debaixo de condenação. Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre nós porque não estamos mais debaixo da lei, ou seja, debaixo de condenação. Romanos 6,14. E se o pecado não tem domínio, então a pobreza não terá domínio. A doença, a maldição e o diabo não terão mais domínio sobre nós, porque estamos debaixo da graça. A lei significa receber o favor com a condição de obedecermos ao mandamento. Como não obedecemos, o resultado da lei é sempre condenação. Mas hoje, estamos debaixo do favor imerecido, da graça de Deus. Alguns pensam que, quando pregamos sobre a não condenação, estamos fazendo Deus tolerante com o pecado. A verdade é exatamente o oposto disso. O motivo pelo qual não há condenação é porque os nossos pecados foram todos condenados na cruz do Calvário. Mesmo aquele pecado mais sutil que ocorre em nossa mente, até aquele mais grotesco, foram todos colocados sobre o Senhor Jesus na cruz. Deus não ignorou nenhum deles. O motivo de não termos condenação hoje é justamente porque os nossos pecados já foram condenados no corpo de outro. Um mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Mas veja bem que a razão pela qual caímos no pecado é a confiança na carne. E, se a condenação nos leva de volta ao pecado, isso mostra que o sentimento de condenação está também baseado na confiança na carne. Acalentar o sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Cristo não teve valor ou é insuficiente para resolver a questão do pecado. Quando agimos assim, estamos deixando de desfrutar da graça e por isso saímos de debaixo do favor. O que muitos não percebem é que o sentimento de condenação é também justiça própria disfarçada. É a carne tentando mostrar como está triste pelo pecado com o fim de ter algum mérito. Aqueles que possuem justiça própria estão sempre olhando para si mesmos, pensando o quanto são bons e aprovados em suas obras, mas aqueles que aceitam condenação também são ocupados consigo mesmos, sempre se olhando com o alvo de encontrar alguma coisa boa em si. Aqui chegamos ao fim da nossa lição. Que a graça do Senhor Jesus seja multiplicada sobre você. Até o próximo vídeo.